Tirania de Aço capítulo 187. Retornando a Cufestein, a noite chegou e passou, e Berengário finalmente voltou para o quarto que lhe foi reservado, onde se retirou para passar a noite. Depois de dormir bem, acordou de manhã cedo e começou a fazer os preparativos para a viagem a Cufestein. Não demorou muito para que ele estivesse do lado de fora do castelo em seu pátio, esperando Adela e Otto chegarem. Eventualmente, Adela e Otto se apresentaram, onde saudaram Berengário. Eles já haviam se despedido da família, pois demoraria um pouco para retornarem. Otto foi o primeiro a expressar suas preocupações sobre a viagem. Berengar, você tem certeza de que estaremos seguros viajando por Salzburgo em Cufestein? Ao ouvir Otto expressar suas preocupações, Berengário quase riu. Ele tinha consigo uma quantidade suficiente de coraceiros e infantaria montada que ele havia explicitamente criado para guardar sua caravana. Ele vinha gastando uma despesa enorme ultimamente comprando tantos cavalos de guerra quanto possível de várias partes da Europa. Embora sua cavalaria fosse composta principalmente de coraceiros e lanceiros, ele ainda fez esforços para aumentar a infantaria montada para excursões rápidas ou protegê-lo durante suas viagens. Assim, no momento, suas forças eram suficientes para perfurar o condado de Salzburgo com pouco esforço. Como tal, Berengário informou o conde Otto de sua certeza. Não se preocupe, tio, meus cuirasseiros e infantaria montada são mais que suficientes para derrotar qualquer força que seja tola o suficiente para nos atacar em nossa rota para Cufestein. Estaremos perfeitamente seguros. Ouvir a confiança de Berengário sobre o assunto dissuadiu muito suas preocupações, e assim ele acenou com a cabeça em concordância. Espero que você esteja certo. Dito isso, o conde Otto foi o primeiro a entrar na carruagem que Berengário havia providenciado. Depois que seu pai fez isso, Adela aproximou-se de Berengário e passou os braços em volta do pescoço dele antes de beijá-lo na bochecha. Fazia tanto tempo que ela não estava em Cufestein, e ela estava cheia de expectativa. Ela sonhava em revisitar, desde que leu as cartas dos esforços de construção de Berengário. Depois de beijar Berengar na bochecha, a adolescente corou antes de agarrar sua mão. Devemos ir? Berengário sorriu e acenou com a cabeça antes de arrastar sua futura esposa para dentro da carruagem, onde então deu a ordem de partir. Assim, a caravana de guardas armados e o exército de Berengário estavam efetivamente em marcha quando começaram a deixar a cidade de Graz. A uma velocidade média de 15 milhas por hora, a caravana levaria cerca de 14 horas para chegar ao seu destino. Durante esse tempo, Adela e Berengar flertaram na maior parte do tempo, o que deixou o conde Otto profundamente desconfortável. Depois de pouco mais de 14 horas, Berengário e sua caravana chegaram às fronteiras da cidade de Cufestein. Sua jornada foi tranquila, pois os bávaros que ocupavam Salzburgo já haviam aprendido a lição da última vez que atacaram a caravana de Berengário e, assim, mantiveram distância com medo de sofrer mais uma vez baixas em massa. Vendo as grandes muralhas da cidade de Cufestein ao longe, Adela espiou a cabeça pela janela com admiração. Tais estruturas maravilhosas não existiam durante sua última visita à região. Ela havia lido detalhadamente sobre os projetos de infraestrutura de Berengário em suas cartas. Ainda assim, ao testemunhar com seus próprios olhos, ela sentiu como se nem as lendárias muralhas teodósicas de Constantinopla pudessem se comparar. Até o conde Otto olhava com espanto para as grandes estruturas. Ele foi especificamente atraído pelos tijolos cinza usados em sua construção e perguntou sobre sua composição. Berengar, de que exatamente são feitas essas paredes? Berengar tinha um sorriso arrogante no rosto enquanto descrevia os materiais com os quais as paredes foram construídas enquanto exalava uma aura esmagadora de orgulho. Bem, para começar, pegamos blocos de concreto, que são tijolos semiocos feitos de concreto. A partir daí, preenchemos as lacunas com barras de reforço de aço estrutural ou vergalhões. Então, depois que os blocos de concreto são devidamente reforçados, despejamos mais cimento dentro das aberturas para selá-las e prender o vergalhão dentro. Os tijolos reforçados com aço são, então, empilhados até que a espessura adequada das paredes seja alcançada. Este é apenas um resumo de como construímos essas estruturas. Na realidade, é muito mais complexo. No entanto, como você pode ver, as paredes são mais curtas e muito mais grossas do que as paredes comuns do castelo. Isso é para manter a integridade estrutural se meus inimigos trouxerem tiros de canhão para minha cidade. Algo
que as paredes tradicionais provaram ser fraco contra durante minhas campanhas. O conde Otto tentava registrar tudo o que Berengário havia dito enquanto contemplava com admiração as fortificações que cercavam a cidade de Kufstein. Ele rapidamente percebeu que qualquer um que decidisse lançar um ataque a uma cidade tão bem defendida estava apenas pedindo sua morte. Logo, a caravana entrou nos portões da cidade, que se abriram ao ver as bandeiras da casa von Kufstein voando acima da caravana que se aproximava. Com ela, Berengário e os seus convidados entraram numa cidade como nunca tinham visto. Enquanto as áreas externas mais próximas às paredes estavam atualmente desocupadas, quanto mais se aproximavam do centro, mais viam magníficos cortiços e casas construídas em estilo enxaimel. Não havia sinal de sujeira nas ruas, pois cada prédio tinha seu encanamento interno, que corria para uma estação de tratamento de esgoto fora da cidade e depois bombeava para o rio Inn nas proximidades. No entanto, o que chamou a atenção de Adela foram os grandes projetos que estavam em construção ou já concluídos. Como a grande catedral, o grande palácio e os edifícios parlamentares. Esses edifícios foram todos feitos em um estilo arquitetônico único que ainda não havia entrado neste mundo. Eles eram bonitos em comparação com as outras estruturas da época e facilmente chamaram o interesse de Adela. Fazia mais de meio ano desde a última vez que ela esteve em Kufstein, e ainda assim mudou muito. Era a genuinamente insondável rapidez com que Berengário construiu sua cidade. Ainda assim, ele contou com uma grande força de trabalho e as tecnologias avançadas de aço estrutural e concreto para construir a cidade tão rapidamente. Até mesmo os lindos cortiços e casas em enxaimel foram construídos com concreto em vez de materiais mais tradicionais, especialmente para suas fundações. Claro, o concreto foi coberto com estuque para torná-lo esteticamente mais agradável. Assim, os edifícios dificilmente pareciam diferentes dos edifícios mais tradicionais construídos em tal estilo em toda a Alemanha. Foi só depois de entrar na praça da cidade que Adela viu o monumento dedicado a Berengário com vista para a cidade do morro acima. Ela não pôde deixar de ofegar ao ver a enorme estátua de bronze de seu noivo a cavalo, completamente vestido com armadura e erguendo a espada no ar. Berengário viu a expressão adorável em seu rosto e imediatamente fez a pergunta em sua mente. Magnífico, não é? Adela ficou tão chocada com o nível de habilidade que não tinha palavras e apenas assentiu com a boca aberta. Vendo a reação de Adela, ficou mais do que feliz com a despesa que pagara por tal coisa. Por outro lado, o conde Otto tinha uma profunda inveja da cidade que Berengário havia criado. Parecia ser um lugar adequado para a capital de um império. Ele não tinha palavras para o quanto desejava que Graz fosse reconstruída dessa maneira. No final, ele só conseguiu suspirar derrotado. A riqueza e o conhecimento de Berengário eram demais para um homem mais velho como ele competir. Depois de atravessar a cidade, eles finalmente cruzaram o rio e terminaram no pátio do castelo, onde Linde e Henrietta esperavam sua chegada. Henrietta estava segurando-as em seus braços, o que Berengário imediatamente percebeu o motivo quando viu. Como tal, ele saiu da carruagem com a intenção de informar Linde para se comportar na presença de Adela e seu pai, mas ele foi um momento muito lento. Antes que ele pudesse descer os degraus, Linde pulou em seus braços e o beijou, apaixonadamente, forçando a língua através de seus lábios, enquanto pendurava os braços em seu pescoço. Ela usou seus recursos naturais para pressionar o peito de Berengário e tentou sugar o ar de seus pulmões. Somente quando Adela e o conde Otto seguiram Berengário para fora da carruagem, Linde percebeu que havia cometido um erro. A forma como Adela olhou para ela instantaneamente causou arrepios na espinha, e assim ela rapidamente soltou Berengar antes de se virar envergonhada. Por outro lado, Otto observava a reação da filha ao ver Berengário demonstrar abertamente sua afeição por outra mulher. Apesar do fato de Adela ter dito que estava bem com isso, ela nunca havia testemunhado pessoalmente seu noivo ter intimidade com outra mulher. Surpreendentemente, ela lidou com isso muito bem. Foi só depois que Linde recuperou os sentidos que ela cumprimentou Berengar adequadamente. Eu senti tanto a sua falta, querida. A sobrancelha de Adela se ergueu instantaneamente ao ouvir o apelido carinhoso que Linde usava ao se referir a Berengar. É claro que, se Linde estivesse em particular com Berengário, ela usaria o termo mestre ao se dirigir ao amante, mas geralmente se referia a ele como querido ou querido em público. Ao ouvir que os dois eram tão familiares, Adela começou a fazer beicinho. Linde percebeu isso e rapidamente voltou sua atenção para Adela, que a cumprimentou de maneira amigável.
Faz muito tempo, pequena dela, estou ansioso por sua estadia, temos muito o que conversar. Embora se correspondessem por cartas, os dois não haviam tido uma discussão adequada sobre como dividir a atenção de Berengário cara a cara e, portanto, precisariam negociar adequadamente como tal. Adela sorriu e acenou com a cabeça para a declaração de Lindy. Nós com certeza. Berengário percebeu que a situação estava tensa e, como tal, tentou aliviar o clima. Podemos falar mais sobre essas coisas quando estivermos lá dentro. Antes que sua filha pudesse começar a brigar com a Lindy por causa do afeto de Berengar, o Conde Otto concordou com a sugestão de seu sobrinho e apressou sua filha. Era melhor ter uma conversa assim a portas fechadas. Eu concordo. Venha, Adela, vamos nos instalar em nossos alojamentos. Embora Adela não quisesse deixar a companhia de Berengário tão cedo, ela percebeu que Lindy merecia algum tempo a sós com o homem, e assim assentiu antes de seguir seu pai até o castelo enquanto os servos traziam suas bagagens. Quanto a Henrietta, ela seguiu Adela para dentro e começou a conversar com ela. Ela ainda segurava o bebê Hans, com quem Adela estava mais do que feliz em passar o tempo. Afinal, este era o filho de Berengário e, como tal, ela sentia alguma forma de conexão com o menino, mesmo que ele não fosse seu filho. Vendo que os dois estavam sozinhos, Lindy abraçou Berengar antes de passar o dedo pelo peito, bem tonificado dele. Agora que temos algum tempo para nós mesmos, o que devemos fazer? Berengar riu e acariciou sua cabeça antes de sussurrar em seu ouvido: eu sei algumas coisas que podemos fazer. Com isso, o casal fugiu para o quarto para se reencontrar enquanto Adela e seu pai se acomodavam nos alojamentos que lhes foram fornecidos durante sua duração em Kufstein. Em breve Berengário estaria novamente marchando para a guerra e queria passar o máximo de tempo possível com suas duas mulheres. Tirania de Aço capítulo 188. Estabelecendo-se depois que Berengar e Lindy se reencontraram devidamente, vestiram-se e deixaram seus aposentos, onde foram cumprimentar Adela e Otto. Otto estava conversando com Leutbert, que era chanceler de Berengário e tinha viajado para Kufstein, a sede do poder no Tirol, para conduzir os assuntos de Berengário enquanto ele estava fora. Adela estava com Henrietta e Hans, brincando com o bebê em seu quarto. Ver Adela olhar tão carinhosamente para Hans como se ele fosse seu próprio filho trouxe um sorriso aos lábios de Lindy. Ela estava assustada com a possibilidade de Adela odiar seu filho e tentar se livrar dele. No entanto, em vez disso, ela estava tratando o menino como um membro de sua própria família. Berengar observou enquanto Lindy se aproximava de seu garotinho e o pegava no colo, e apertava o menino contra seu poderoso seio. Ver suas duas mulheres e sua irmãzinha se dando tão bem agradou Berengário, era uma visão cativante de se ver. Assim Berengário apenas assistiu ao espetáculo por algum tempo. Depois de algum tempo, Hans foi colocado na cama e Berengário tirou as meninas do quarto para que ele pudesse dormir adequadamente. Adela tinha um sorriso gigante no rosto enquanto conversava com Lindy sobre seu filho. Hans é tão fofo. Ele tem os olhos de Berengário e seu cabelo, ele é tão perfeito. Lindy sorriu com o elogio de Adela e abraçou Adela com força como se fossem irmãs. Aposto que quando você e Berengário tiverem seu próprio filho, ele ficará igualzinho ao pai. Berengário não queria estragar o momento, mas ver as bochechas de Adela coradas de vergonha pelo elogio, quase sufocando no decote poderoso de Lindy, era uma cena muito engraçada. Ele lutou para evitar rir da maneira como as duas garotas estavam se comportando. No entanto, por força de vontade superior, ele manteve a compostura e apenas sorriu carinhosamente para eles. Nesse momento, Lindy notou algo peculiar e agarrou o peito de Adela para confirmar sua suspeita, o que fez o rosto da garota corar ainda mais quando ela se soltou do aperto de Lindy e cobriu seu busto crescente com os braços. Lindy tinha um sorriso malicioso no rosto enquanto proclamava abertamente suas descobertas. Adela, você cresceu. Devíamos tomar banho juntas comparar tamanhos. Sentindo-se envergonhada por tal descoberta, Adela quis se esconder em um canto. No entanto, com Berengário observando, ela se recusou a recuar e, surpreendentemente, fez uma declaração ousada enquanto exibia orgulhosamente seu peito para Lindy. Você apenas assiste. Um dia, eu serei maior que você. Lindy riu levemente do desafio das meninas e se aproximou dela antes de sussurrar em seu ouvido. Talvez, mas isso vai levar anos, e até você crescer, Berengário é todo meu.
Adele imediatamente começou a fazer beicinho ao ouvir as palavras de Lindy. Ela sabia exatamente o que Lindy queria dizer e tinha muita inveja dela. No entanto, ela era menor de idade e não havia nada que pudesse fazer sobre isso. Tudo o que ela podia fazer era ficar emburrada pela derrota. Berengário tinha visto o suficiente e tossiu desajeitadamente antes de declarar seu próximo movimento. Todos vocês se divirtam. Eu vou encontrar o Conde Otto e ver o que ele está fazendo. Com isso, ele rapidamente fugiu antes que as meninas pudessem mantê-lo. Se ele tivesse que testemunhar suas ações turbulentas por mais tempo, ele poderia muito bem perder a cabeça. Assim Berengário vagou pelo castelo até encontrar Leutibert e Otto no refeitório provando a cerveja que as cervejarias de Berengário haviam produzido. Berengário sentou-se rapidamente à cabeceira da mesa e ordenou a um dos criados próximos: traga-me meu cálice e um jarro de cerveja do Doppelbock. O servo não se atreveu a desobedecer ao poderoso conde do Tiro e assentiu rapidamente antes de sair para fazer como instruído. Leutibert e Otto perceberam que Berengário estava perturbado e imediatamente se interessou pelo que havia acontecido. Em última análise, Otto foi o primeiro a perguntar: então, como estão as meninas? Berengário suspirou profundamente antes de ser brutalmente honesto em sua resposta. Eles estão prestes a tomar banho para comparar tamanhos. O Conde Otto e Leutibert já estavam suficientemente embriagados a essa altura e se entreolharam antes de voltarem a olhar para Berengário. Leutibert foi o primeiro a dizer o que pensava. TSK. Sortudo desgraçado. O Conde Otto, por outro lado, imediatamente caiu na gargalhada antes de expressar seus pensamentos. Aquela minha filha, ela age toda alta e poderosa, mas na verdade, ela está em boas relações com seu amante, não é? Parece que eu não tenho nada com que me preocupar. Ela é parecida com as irmãs dela, ela vai crescer e ter um corpo igual ao dessa sua ruiva. Berengário ficou bastante chocado que o Conde Otto falasse daquela maneira de sua filha. Então, novamente, ele nunca tinha visto o homem bêbado antes. Claramente, ele não aguentava sua bebida e, para uma cerveja, a Doppelbock que eles estavam bebendo era bastante forte, com 8% de teor alcoólico. Por fim, o servo chegou com o cálice de caveira de Berengário e uma jarra de seu vinho favorito, que Berengário despejou sem hesitação em sua taça antes de tomar um gole. Esta foi a primeira vez que o Conde Otto e o Visconde Leutibert testemunharam o que Berengar havia feito ao crânio de Lambert e ficaram bastante chocados com os resultados. Embora o cálice fosse feito do crânio de outro ser humano, fosse mergulhado em ouro e incrustado em granada negra finamente cortada, a haste do cálice que se pegava estava perfeitamente encaixada no fundo do crânio, como se toda peça foi esculpida em um bloco sólido de ouro. Dificilmente acreditavam que tal barbárie pudesse ser tão sofisticada. Enquanto Berengar bebia do cálice de caveira, notou os olhares que lhe deram, e o Conde Otto foi o primeiro a expressar seus pensamentos em voz alta. Isso é. Você sabe? Berengar acenou com a cabeça em silêncio e com uma expressão indiferente no rosto. Depois que ele fez isso, Leutibert foi o próximo a falar. Sua família sabe? Berengar balançou a cabeça em resposta antes de engolir o restante do conteúdo de sua cerveja. Ele rapidamente derramou mais em seu cálice, antes de responder. Até onde eles sabem que o pequeno bastardo ainda está vivo e lutando contra a Horda Dourada. Eu estava pensando em fabricar uma carta da Ordem Teutônica informando-os de sua morte gloriosa. Prefiro poupar minha família da dor de saber disso. Conte voltou para Kufstein em uma tentativa de matar todos nós. O Conde Otto acenou com a cabeça em aprovação. Se ele estivesse em uma situação semelhante, ele provavelmente mentiria para sua família para poupar seus sentimentos também. Afinal, a revelação das ações iniciais de Lambert colocou Segar em um estado de depressão aguda, tanto que ele deixou Berengário no comando do reino até que o velho Visconde finalmente rendesse sua posição. Ele só podia imaginar a dor que seu cunhado passaria, sabendo que seu filho voltou com um exército para se vingar. Depois de pensar bem, o conde mais velho decidiu mudar o assunto para algo menos sombrio e, em vez disso, perguntou sobre os próximos planos. Então, quando Conrad chegará? Berengário refletiu por um momento antes de dar uma estimativa aproximada que havia recebido. Pode ser amanhã cedo, mas também pode ser o mais tardar em 3 dias. Sinceramente, depende de quantas paradas a caravana comercial em que ele está escondido faz antes de chegar a Kufstein. Conde Otto assentiu e olhou para a cerveja escura que enchia sua taça antes de assentir em aprovação. Bom,
Eu não me importaria de mais alguns dias bebendo uma cerveja tão saudável. Como você chegou a isso? Berengário riu. Ele também gostava da cerveja que estavam bebendo e, como tal, deu ao conde algumas notícias otimistas. Eu posso lhe dar a receita para isso, mas pode levar até 1 ano antes que essa cerveja esteja pronta para beber. Os olhos do conde Otto brilharam instantaneamente quando ele ouviu a notícia, e ele quase atacou Berengar antes de se acalmar e se sentar novamente. Diga seu preço. Inesperadamente, Berengário limitou-se a abanar a cabeça em resposta e deu ao homem as melhores notícias que ouvira em semanas. Considere isso um presente. Apenas certifique-se de me presentear com um pouco do produto acabado na próxima vez que eu me encontrar em seu território. O conde Otto fez sinal de positivo para Berengário com um sorriso gigante no rosto. Acordo. Leutbert, por outro lado, já estava preparando seu próprio lote da saborosa cerveja. Afinal, Berengar já havia começado a exportar suas receitas de cozinha e cervejaria para todo o Tirol. Como tal, ele não precisava da receita, ele apenas sorriu para Otto. Felizmente, este homem era parente de Berengário e pôde assim adquirir alguns benefícios como este gratuitamente. Assim Berengário e os outros 2 homens passaram o resto da noite bebendo e conversando sobre assuntos importantes do reino. Enquanto isso, Adele e Linde estavam no banho, negociando a melhor forma de dividir a atenção de Berengário. Durante todo o tempo, Conrad se aproximou de Kufstein e, quando finalmente chegasse, Berengário se veria rapidamente forçado a entrar mais uma vez nos espasmos da guerra. Afinal, a paz nunca foi eterna. Tirania de Aço capítulo 189. Bom, bem enquanto Berengar e os outros estavam se instalando em Kufstein após sua longa jornada, Eckard estava ocupado atuando como comandante das forças de fronteira estacionadas em Kitzbühel. Ele supervisionava a defesa das fronteiras do nordeste do Tirol desde que foi implantado pela primeira vez na região. Ao contrário da frente noroeste, que se transformou em um impasse, onde os atacantes se recusaram a avançar. O comandante do exército do nordeste da Baviera constantemente jogava homens nas paredes da fortaleza estelar. No entanto, não importa o que eles tentaram fazer, acabou por fracassar. No momento, Eckard estava dentro de um dos prédios construídos dentro do forte que funcionava como quartel-general para os oficiais que tripulavam sua guarnição. Atualmente, Eckard conversava com os oficiais sob seu comando sobre a constante ameaça fora de sua fronteira. Um oficial bem blindado vestido com uma placa de 3 quartos foi o primeiro a falar sobre a situação atual. Se eles continuarem atacando nesse ritmo, eventualmente ficaremos sem munições. O próximo reabastecimento de Kufstein ainda está para uma semana. Alguém precisa informar Berengar que estamos ficando sem munições e agilizar a entrega. A essa altura, milhares de corpos jazem crivados de balas e estilhaços do lado de fora do forte, apodrecendo, na área estritamente rotulada pelo exército inimigo como zona de morte. Qualquer coisa que entrasse na área seria atingida por tiros de mosquete e barragens de artilharia. Foi realmente um pesadelo para passar. Eckard assentiu com a cabeça enquanto tomava um gole de sua caneca, que estava cheia de cerveja. Se havia uma coisa que Berengário se assegurara enquanto se recuperava do ferimento cuidava dos assuntos do Estado, era que suas tropas estivessem bem abastecidas com rações de alta qualidade. Foi só depois que o veterano grisalho saciou a garganta seca com o sabor delicioso da cerveja Oktoberfest que ele começou a falar sua parte. Enviaremos um pombo-correio a Kufstein para garantir que o embarque de nossas munições e outros suprimentos seja acelerado. Quanto à situação na própria fronteira, como estamos? Outro oficial, que tinha aproximadamente a mesma idade de Eckard e era cavaleiro de Kufstein há muitos anos, rapidamente começou a contar os esforços contínuos para defender a fronteira. Uma patrulha capturou recentemente uma unidade de homens armados com não mais de 250 homens tentando atravessar as montanhas e entrar em Kufstein. Eles provavelmente foram encarregados de sabotagem. No entanto, eles foram efetivamente mortos a tiros por nossas patrulhas antes que pudessem causar qualquer dano. Quanto às próprias muralhas, elas estão resistindo. O inimigo não pode prejudicar nossa fortaleza, pelo menos não no momento. Novos capítulos de romance são publicados em litnovelpub.com. Eckard assentiu em silêncio. Além de ficar sem suprimentos, não havia muito com o que se preocupar quando se tratava da defesa da fronteira nordeste do Tirol. No entanto, por alguma razão, Eckard sentiu uma suspeita incômoda no fundo de sua mente de que os bávaros tentariam algo drástico.
Assim, ele deu uma ordem a seus oficiais antes de concluir a reunião. Dobrar a vigília noturna e as patrulhas em andamento. Não quero que nenhum bávaro passe por nossa fronteira. Todos os oficiais saudaram Icár batendo em seus peitorais de aço com os punhos antes de responder afirmativamente. Sim, senhor. Com isso, Icár virou as costas para eles e deu uma ordem final para a noite. Demitido. Ouvindo suas ordens, os homens finalmente partiram do QG do forte e iniciaram suas tarefas. Quanto a Icard, ele olhou para o mapa à sua frente e ponderou sobre as ações que os bávaros poderiam tomar. O número de homens que atiraram em sua parede era inacreditável. Apesar de revés após revés, eles ainda atacavam em intervalos regulares. Eles estavam fazendo isso em uma tentativa de baixar a guarda, mas ele não sabia para quê. Por fim, Icard suspirou antes de decidir desistir de prever o plano do inimigo. Ele nunca seria capaz de adivinhar que trama desonesta os bávaros estavam tramando. Ele faria o melhor para se adaptar quando tal esquema surgisse sua cabeça feia. Como tal, ele saiu do QG e entrou em seus aposentos, onde subiu em seu berço e dormiu tranquilamente durante a noite. Atualizado em litnovelpub.com. Horas se passaram, e era mais ou menos meia-noite. A lua nova no céu oferecia uma cobertura excelente para o mais recente plano do bávaro para romper a poderosa fortaleza estelar. Como não podiam atravessar suas defesas durante o dia, vinham desperdiçando vidas de homens nas últimas semanas em intervalos regulares para baixar a guarda de seu oponente. Agora havia chegado a hora de eles desencadearem a trama que eles haviam planejado há muito tempo. Sob o manto da escuridão, soldados bávaros moveram lentamente os cavalos para a posição, mantendo as criaturas calmas com o melhor de sua capacidade. As carroças que os cavalos arrastavam atrás deles carregavam grandes tubos de ferro, que pareciam canhões primitivos. No entanto, ao contrário da artilharia de 12 e 24 libras que as forças de Berengar usavam, esses canhões maciços disparavam grandes bolas de pedra que eram maiores que os torsos da maioria dos homens. Lenta mas seguramente, os dispositivos conhecidos como bombardes chegaram à posição de tiro onde foram instalados, totalmente encobertos pela falta de iluminação que esta noite em particular oferecia. Durante o processo de carregamento, uma das grandes bolas de pedra caiu da boca do canhão e caiu no chão, criando um baque alto. Um dos soldados repreendeu instantaneamente o homem que havia estragado o procedimento de carregamento em voz baixa. Tolo! Você vai alertar os tiroleses. No entanto, após vários segundos, ficou claro que os guardas nas paredes próximas não perceberam a comoção. Como tal, os homens suspiraram antes de reiniciar o procedimento de carregamento. No total, havia 3 desses dispositivos monumentais. Era tudo que Duque de Ager podia pagar. Ele nem mesmo trouxe tais obras-primas para Viena. No entanto, aqui nas fronteiras do Tirol, contra uma pequena fortaleza estelar, os bávaros foram forçados a usar sua arma mais poderosa. Eventualmente, os canhões foram acesos e, após vários segundos, um barulho alto e estrondoso ecoou no ar antes que as enormes balas de canhão de pedra encontrassem o caminho para as paredes da fortaleza. O exército bávaro começou a aplaudir do lado de fora das muralhas, pois acreditavam que um bombardeio tão pequeno era totalmente capaz de causar danos significativos às muralhas tirolesas. No entanto, quando a poeira baixou, tudo o que tal coisa conseguiu fazer foi alertar os defensores tiroleses, que rapidamente subiram para suas posições onde começaram a carregar seus canhões de cerco de 24 libras e apontá-los para as bombardas. Quando o comandante bávaro olhou para as seções da parede apenas para perceber que ainda estavam praticamente intactas, seu queixo caiu. Acompanhe novos episódios na plataforma litnovelpub.com. O homem não tinha como saber que as paredes baixas e grossas de uma fortaleza estelar foram explicitamente projetadas para mitigar o poder destrutivo dos canhões. Como essas paredes eram feitas de tijolos de concreto reforçado com aço, eram muito mais resistentes do que qualquer coisa fora do Tirol. Icár rapidamente saiu da cama e entrou em cena, onde viu seus homens carregando rapidamente as armas de 24 libras montadas nas paredes. Quando ele chegou, eles rapidamente pararam o que estavam fazendo e saudaram o homem antes de esperar que o marechal de campo falasse. Icár avaliou rapidamente o dano antes que um sorriso malicioso se formasse em seu rosto. Mostra a esses tolos como é o verdadeiro bombardeio de artilharia. Os defensores tiroleses responderam rapidamente com uma saudação e o grito de guerra pelo qual eram tão conhecidos. Deus conosco. Depois,
Os canhões de 24 LB que foram montados na direção das bombardas foram disparados, e uma dúzia de granadas explosivas de 24 LB caíram sobre as bombardas, destruindo os dispositivos e retalhando os tolos que marcharam direto para a zona de matança. No entanto, a batalha não terminou aí, pois os canhões foram rapidamente recarregados e disparados mais uma vez, desta vez visando o acampamento de cerco que os bávaros haviam tolamente erguido ao alcance da poderosa artilharia que as forças de Berengário possuíam. Até agora, eles estavam travando uma guerra de atrito, mas Ecar estava plenamente ciente dos planos em andamento de Berengário e decidiu acabar com o exército que se aproximava da fronteira nordeste naquela noite. Ele estava completamente indignado que os tolos trouxessem canhões contra ele. Como tal, ele queria ensinar aos bávaros uma lição valiosa sobre quem era o verdadeiro mestre da artilharia. Para saber mais, visite elitenovelpub.com. Assim, os defensores tiroleses retaliaram e começaram a bombardear o acampamento do inimigo durante toda a noite. Gritos de gelar o sangue encheram o ar, ao lado dos sons de explosões detonando na posição inimiga. Enquanto o comandante inimigo contemplava a destruição de seu acampamento, ele rapidamente viu um projétil vindo direto para ele e praguejou baixinho. Puta merda! Com isso, o projétil caiu em cima dele, e a explosão explosiva envolveu sua figura, transformando-o em nada mais do que picadinho. Os ecos estrondosos de uma dúzia de canhões continuariam a disparar durante a noite, muito depois de o exército bávaro ter sido totalmente destruído. Por favor, certifique-se de verificar meus outros